Essa é uma das imagens mais emblemáticas daquela que, para a ONU, a Organização das Nações Unidas, é a maior tragédia humanitária deste século. Passa de 3 milhões o número de refugiados sírios. Mais de 1 milhão vieram aqui para a Turquia. Estamos na fronteira da Turquia com a Síria, em Surut, no único ponto aberto para a passagem de refugiados, que fogem da crueldade do Estado Islâmico. E aqui o momento em que as famílias entram em território turco. A gente vê aqui as pessoas passando pelo portão. Para essas pessoas, isso significa sobreviver, fugir do Estado Islâmico, que está a menos de 2 quilômetros daqui. Por isso essas pessoas chegam aqui aterrorizadas com o que está acontecendo logo ali. Sujos, exaustos e famintos, eles chegam à Turquia depois de dias de caminhada, horas de espera. E aqui, olha só, elas trazendo mantimentos, salvando o que conseguiram trazer. Essas pessoas andaram dias para chegar até aqui, e passar por esse ponto significa ter uma sensação de segurança, de que elas conseguiram sobreviver. Quem ficou lá, elas não têm notícias, não sabem o que vai acontecer, e a partir de agora elas estão em um outro país, com uma outra perspectiva e com outro recomeço. Aconteça o que acontecer daqui para frente, a situação dos mais vulneráveis, pelo menos a curto prazo, não deve melhorar. O Estado Islâmico deu uma pequena recuada, mas não deu sinais de que vai desistir dessa região. E quanto mais durar o conflito, mais refugiados vão chegar e mais difícil será cuidar dessas pessoas. No auge do desespero, Dimar nos conta que perdeu a vontade de viver. Ele está mostrando a família dele para a gente, que está dormindo aqui há 6 dias ao relento, porque não há mais tendas. Nas 2 semanas que passamos na fronteira, a situação só piorou. Você está disparando bombas de ar lacrimogênea aqui nessa região, tentando dispersar as pessoas que estavam aqui concentradas para irem para o outro lado da Síria para lutar contra o Estado Islâmico. A gente tem que sair daqui. Mas nada é tão aterrorizante quanto enfrentar o olhar dessas crianças, que de um dia para o outro perderam a casa, a cidade onde moravam. Ao contrário do que aconteceu no Iraque, o governo da Síria não pediu ajuda internacional, mas teve que aceitar silenciosamente a intervenção dos Estados Unidos e de pelo menos 5 países árabes em seu território. Essa guerra colocou inimigos no mesmo lado, contra uma mesma ameaça. Protestos, bombardeios. Vai ser mais uma noite sem notícias boas para essas famílias. Tudo que essas pessoas querem é que o mundo preste atenção nelas e saiba o que está acontecendo nessa parte do planeta. Metade dos quase 1 milhão de refugiados sírios na Turquia é criança. Eles fugiram da guerra do lado de lá, mas aqui enfrentam outra batalha por comida. Ele estava contando pra gente há pouco que esse balde, o que ele conseguir de comida aqui, vai alimentar 17 pessoas. A praça se transforma num grande refeitório. Eles estão tentando organizar uma fila, mas acaba virando uma confusão aqui na frente, justamente por causa do medo das pessoas de não conseguirem comida. Pão, arroz e um pouquinho de molho são a grande vitória do dia. Queimaduras, traumas, fome. Um pesadelo que parece estar só começando. As ondas do mar da costa de Opalina se derramam sobre Calais, ao norte da França, o pedaço da Europa mais próximo da Inglaterra. Aqui, o Oceano Atlântico se estreita num canal, o Canal da Mancha, e apenas 38 quilômetros separam o continente da ilha de Elizabeth II, que não partilha com sua família da União Europeia nem uma moeda comum, nem a livre circulação de gente entre fronteiras, como estabelece o acordo do chamado Espaço Schengen. Calais e Lampedusa, os 2 extremos da cadeia trágica dos refugiados na Europa. Lampedusa é, quase sempre, o ponto de entrada no espaço Schengen. Calais, o seu ponto de saída.
tem pouco mais de 70 mil habitantes e a vida se faz em torno do fluxo intenso de mercadorias que escoam pelo porto e pelo Eurotúnel, uma formidável obra de engenharia que transporta trens, automóveis e caminhões em alta velocidade por baixo das águas do mar. Mas a vida em Calais vem mudando muito nos últimos anos por causa de uma mercadoria que ninguém quer. Gente que chega primeiro a Paris, onde dificilmente consegue asilo, e segue a rota para o norte, na esperança de fazer a travessia para o Eldorado inglês, onde a mão de obra barata e ilegal costuma ainda encontrar acolhida. São os últimos sobreviventes de uma tragédia que começa em seus distantes países de origem e termina na Europa, muitas vezes depois de naufrágios nas águas do Mediterrâneo. 15 milhões de euros foram investidos aqui, no ano passado, pela França e o Reino Unido, para levantar uma barreira de segurança e tornar mais difícil a passagem. Mesmo assim, eles continuam tentando. Saki, 26 anos, deixou o Paquistão aos 15. Why did you leave Pakistan? Because religion problem, we have Muslim a lot of groups, and we have religion problem. We have religion problem with Taliban. Yeah, I come Pakistan to Iran. To Iran? Yes, Iran police catch me and they deport me by road in Pakistan. And after second time I come Iran, Turkey. When I arrive in Istanbul, police catch me and. Até chegar a Calais, foram 10 anos de vida errante. Last time when I arrived in Turkey, Istanbul, after police no catch, and we have I come with smuggler. My father pay 6,000 euros. 6,000 euros. Pakistan to Greece. Saki é o nosso guia pelos 18 hectares de terra que desde março agruparam e afastaram da cidade uma Babel humana que se espalhava por áreas mais próximas das rotas de travessia. Hoje, eles são aproximadamente 2.000. A vida dos moradores dessa periferia mudou muito com o ir e vir constante dessa gente estranha até o centro de apoio Jules Ferry, mantido pelo Estado, que serve uma refeição por dia aos refugiados. Em Jules Ferry fica também o único ponto de água que serve a todo o acampamento. Lá dentro estão abrigadas as mulheres e as crianças, aproximadamente 200. She don't like see them. Black person, and they put this one. Ça a changé beaucoup votre vie? Oui, financièrement surtout. Ah oui? Ah oui, parce qu'il a fallu faire clôture, portail motorisé, caméra. Et pourquoi il a fallu fermer ça? Parce que ma mère vit toute seule le soir et que j'ai déjà eu plusieurs intrusions pour vol de bois, madame. Ah oui? Tout simplement. Pour vol de bois? Oui. Ah, alors, qui dit vol de bois, qui dit peut-être qu'après ils vont rentrer parce qu'ils auront besoin d'autre chose. C'est rien. Et moi, ma mère est toute seule le soir, donc je sécurise mes frais. Mais ils ont rentré dans votre Derrière. maison? Derrière? Oui. Pour prendre le bois? Oui. Donc, voilà pourquoi les frais. Donc vous avez demandé pour qu'on ferme J'ai pas la demandé, route? j'ai fait moi-même, Ah, madame. vous avez fait À mes frais. Donc ces vous-même. gens sont des gens comme nous, souvent très instruits d'ailleurs. Ces gens qui sont ici Oui, sont oui, souvent j'ai très vu, instruits, j'ai vu ça. sont des gens comme nous. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Vraiment pas. Christian Salomé acompanha há mais de 30 anos o drama de Calais. É fundador e presidente de uma associação, o Albergue dos Imigrantes. Avec la guerre, la Libye est devenue pauvre, invivable surtout pour les gens qui ne sont pas nés en Libye. À partir de ce moment-là, ils ont repris la route, et la route, ils ont repris la mer vers l'Italie, et une partie de ces gens essaie de passer en Angleterre. C'est ce que vous voyez autour de vous. Cada dos milhares de refugiados que chegam a Calais deixou suas impressões digitais no país por onde entrou na Europa. Esta é uma regra de circulação no espaço Schengen. Para uma pessoa em busca de asilo,
As impressões digitais são uma espécie de condenação eterna à vida de errante. E também a principal desculpa que os Estados usam para não permitir que ela permaneça legalmente em seus territórios. I stay in Greece 7 years. 7 years. Yes, and I like Greece. I have all. I have work. I have house. Everything. No problem. Just problem. No documents. And after I want come in Italy or Germany, France for documents, but here it's more difficult now. I did it to come in Egypt, in Italy, but in sea is very dangerous. I spent like this 8 days in a water without no eating, without not anything, you know. We are something like 200 people in the boat. in the boat. And when we arrive in Italy, we And arrive everybody survived in your boat? yeah. Everybody? Everybody. Do you want to go to England? Yeah. Because Do you try every day? I try every day. Os que se aventuram nessa travessia se submetem a uma espécie de roleta russa, onde a violência policial é a bala no tambor do revólver. Essas imagens foram postadas no YouTube no dia 5 de maio por organizações que defendem os refugiados. Desenhos às vezes falam muito mais do que palavras. Foi através deles que a calesiana Nadine, artista plástica, criou laços fortes com a comunidade internacional de refugiados de sua cidade. Costuma visitá-los com uma mala cheia de lápis, pincéis, papéis. J'ai en main ici un qui vient du Soudan. Oui. C'est peut-être une représentation de comment... Ah, Great Britain. On leur donne un bus et qu'ils aillent en Angleterre. Ah, c'était ça qu'il voulait. Ah, ce bateau, c'est incroyable. Please help. Ça, j'en ai plusieurs hein, qui représentent le bateau. Avec tous les gens là. Ouais. Este é Dominique, o marido de Nadine. Dominique criou outro tipo de laço poderoso com os refugiados de Calais. Dia sim, dia não, ele desembarca no areal com 2 geradores, centenas de extensores elétricos e 4 caixas de som. Ajuda os refugiados a romperem a barreira do isolamento, recarregando seus celulares e inundando de música corações amortecidos. Uma alegria suave e discreta vai aos poucos contagiando o acampamento. Que vous deux serez capables d'avoir des préjugés contre ces gens avant? On avait des préjugés. On avait des préjugés, bien évidemment. Il y a certaines populations que je ne connaissais pas, que je n'avais pas fréquentées. Je ne connaissais pas leurs coutumes, leur manière d'être. Et puis, au fur et à mesure du contact, on apprend à les connaître. Et puis à respecter leur façon d'être, leur façon de se comporter. Donc on a appris. Quelquefois un peu durement, on a appris. Que ce soit des Iraniens, des Afghans, des Pakistanais, des Soudanais, des Érythréens, Éthiopiens, tout ça, on a appris. Qu'est-ce que ces immigrants ont apporté dans ta vie? Je vais répondre un peu bizarrement, mais très souvent ils me demandent pourquoi je fais ça et comment ils peuvent me remercier. Moi je leur dis toujours, votre sourire quand j'arrive, voilà, ça c'est ma récompense. Donc j'ai appris à donner, ce que je ne donnais pas avant, à partager mes expériences, et puis voilà. La richesse des échanges, l'écoute, l'amitié. Et c'est un trésor.